Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Lucy Irigaray. Pouca gente conhece a Lucy Irigaray, que é uma filósofa e psicanalista belga. A Lucy Irigaray nasceu em 1930 em Blaton, na Bélgica, né? E ela é conhecida por suas contribuições aí significativas para o feminismo e para a teoria crítica. Ela estudou na Universidade de Louvain em 61, obteve o seu doutorado, e a sua pesquisa, tanto a sua pesquisa quanto os seus escritos, a sua obra, se concentra o quê? Em questões relacionadas à diferença sexual, né? A identidade feminina e a opressão patriarcal. A obra mais famosa da Irigaray é a chamada Speculum of the Other Woman, de 1974, onde ela analisa o que? As construções sociais e culturais que marginalizam e silenciam as mulheres. Então ela argumenta o quê? Que a filosofia e a linguagem elas foram historicamente dominadas por uma perspectiva masculina, o que resultou que na exclusão e como ela mesma diz, na invisibilidade das vozes e das experiências femininas. Então, quando a gente estuda, né, sobre a teoria das grandes feministas da história, a gente associa imediatamente grandes nomes como Simone de Beauvoir, até Beth Friedan também, mas a Irigaray ela não é tão conhecida. E ela teve contribuições importantíssimas tanto para a filosofia quanto para a psicanálise. Ela desenvolveu uma teoria, uma crítica à psicanálise freudiana, argumentando que antes, né, a gente fala muito do Freud, né? E a Irigaray, ela teceu uma crítica, embora ela sendo uma estudiosa freudiana, né, uma grande estudiosa da obra de Freud, e como ela mesmo diz na Speculum of the Other Woman, uma grande admiradora da produção literária do Freud, ela desenvolveu uma crítica nesse ponto, na psicanálise freudiana, argumentando o quê? Que perpetua uma visão patriarcal da sexualidade e do inconsciente, né? Então, nos seus escritos, ela propõe o quê? Uma revalorização da diferença sexual e uma nova forma de linguagem que permita o quê? As mulheres expressarem sua subjetividade e desejos de uma maneira mais autêntica, né? Então, além de sua obra teórica, a Irigaray ela escreveu muito sobre outras questões. Ela escreveu sobre política, sobre ética, inclusive sobre também pouco difundido, mas que ela muito produziu, sobre a espiritualidade feminina. E ela aborda temas como igualdade de gênero, liberdade sexual, relação entre corpo e identidade. Então, a Lucy Irigaray, ela tem sido uma voz muito influente no feminismo e na teoria crítica, onde ela desafia essas estruturas de poder, né, dos poderes patriarcais, até então, né, defendendo a importância da diferença sexual e da igualdade de gênero. Talvez ela tenha sido desde quando ela obteve o seu doutorado, lá em 61, ela já falava das questões de gênero, né, que muito em voga hoje. A Irigaray já falava lá nos anos 60. Então, os seus escritos têm sido amplamente debatidos aí e continuam a inspirar tanto estudiosos e ativistas interessados na questão da emancipação feminina. Então,
ela foi conhecida, por sua perspectiva ousada e provocativa sobre questões eu disse, 3 pontos principais pautam aí a filosofia da Lúcia Irigaray, que é a questão de gênero, sexualidade e identidade. Gênero, sexualidade e identidade. Então, na sua obra, a Irigaray ela desafia as normas patriarcais e propõe como ela mesma diz, uma revalorização do desejo feminino como um elemento essencial para a emancipação das mulheres, né? Ou seja, as mulheres elas não devem, de certa forma, recalcar na linguagem psicanalítica, né? E a Irigaray é uma grande psicanalista. O recalque na psicanálise é o quê? É a repressão, né? Então as mulheres não devem recalcar o desejo. E novamente, ela falando isso nos anos 60. Hoje, a gente vive um cenário, né, onde as questões no tocante à emancipação, a debates de gênero, ganharam uma pauta nos debates na sociedade. A Irigaray já fazia isso muito antes, né? Então, e uma outra característica que tanto alguns... A Irigaray, na verdade, assim, ela é mais conhecida na psicanálise do que na filosofia. Embora ela seja uma filósofa e uma psicanalista, na filosofia ela não teve tanto destaque, mas na psicanálise moderna, ela é muito estudada e tem um grande destaque na psicanálise, né? E um tema recorrente no seu trabalho é a relação entre o desejo e a loucura. É a relação entre desejo e loucura. Para Lúcia Irigaray, o desejo é um aspecto que ele é intrínseco à experiência humana. Ser humano é desejar. Ser um humano é desejar. O desejo é intrínseco à nossa característica humana. E ela fala, né, em particular, do desejo feminino, né, principalmente por ser uma mulher e por escrever sobre o feminismo, né? Então, ela argumenta o quê? Que em sociedades patriarcais, o desejo feminino ele tem sido historicamente reprimido e marginalizado. Então, quando da sociedade o desejo masculino ele sempre foi tido como, vamos dizer assim, algo inerente ao homem e necessário, né? E a mulher, o desejo feminino sempre foi um tabu. Então, por que lógico, hoje existem, sim, com certeza, a mudança social e cultural que a gente viveu, mas por que sempre existiram, por exemplo, bordéis para satisfazer os desejos masculinos, mas não bordéis para satisfazer desejos femininos, por exemplo? Né? Todo mundo diz a profissão mais antiga do mundo, né? Então, desde séculos, né? A gente não está falando de 50, 60, 70 anos atrás, a gente está falando de séculos, né? Séculos atrás, né? Quiçá milênios, inclusive, né? Sempre existiram, por exemplo, casas de prostituição, né, voltadas aqui à satisfação do desejo masculino, casas com garotas, com mulheres. E por que não existem casas com homens para satisfazer desejos femininos? Claro, como eu disse, hoje,
a globalização, a modernidade, sim, existe o... Só, aqui no Mileto Academy a gente traz um diálogo direto e sem nenhum tabu, né? Então esse é o objetivo do Academy, a gente trabalhar sem nenhum tabu, né? Claro, existem sim, hoje, garotos de programa, homens, né? Mas eu li recentemente, inclusive, uma pesquisa de que boa parte dos garotos de programa homens, por exemplo, a maior parte de seus clientes são outros homens, né? Homossexuais. Então, olha só, boa parte dos clientes desses garotos de programa, homens, né, que trabalham e se dedicam na prostituição, por exemplo, boa parte de seus clientes são outros homens, né, homossexuais. A parcela de mulheres que contrata serviço desses garotos do programa, desses homens, é baixíssima, é muito pequena, né? Ou seja, quando o próprio masculino, né, a própria imagem masculina no tocante à sexualidade é consumida por outros homens, né? Talvez hoje não mais, né? Porque pouca gente hoje adquire material impresso, né? Mas quem tem um pouco mais de idade, né, 30 e poucos anos, vai se lembrar das famosas revistas nas bancas, né? Revistas masculinas e femininas, por exemplo. Quem nunca ouviu falar da famosa Playboy, né? O primeiro contato de muitos adolescentes, né, com o erotismo. A revista Playboy, até hoje a marca Playboy, embora não exista mais a revista impressa, a marca é uma marca muito forte, né? E, como todos sabem, uma revista voltada ao público masculino, né, ao consumo do público masculino. Mas tem gente que vai se lembrar, por exemplo, existia a G Magazine, que era uma revista, no ponto que a Playboy trazia mulheres nuas, a G Magazine trazia homens nus. Entretanto, olha só, enquanto a Playboy era destinada ao público hétero, homem hétero, a G Magazine era destinada ao público homem gay, né? Ou seja, ambas os conteúdos eróticos eram destinados a homens, né? Tanto o nu masculino quanto o nu feminino. Não só o nu necessariamente, mas todo o conteúdo. A revista Playboy, por exemplo, além de trazer as exuberantes mulheres de capa, muitas vezes famosas, né, atrizes, cantoras, traziam também reportagens, publicidades sempre voltadas ao público masculino, ao público hétero, ao consumo do público heterossexual. E revistas que exploravam o nu masculino não eram voltadas para mulheres, mas sim para homens também, né? Grupos homossexuais, né? Ou seja, para ver como a Irigaray dizia que a sexualidade feminina sempre foi limitada justamente a essa visão masculina. E nas suas contribuições à psicanálise, quando estuda-se a psicanálise e até a própria psicologia, né, todo mundo sabe que tanto homem quanto mulher tem tesão por igual. Né? Porque o homem tem mais desejo, homem e mulher tem tesão. Homossexuais, heterossexuais, transgêneros, cisgêneros, o desejo, né, quando a gente fala do tesão, a gente está falando do desejo. E o desejo necessariamente sexual. Ele existe tanto nos homens quanto nas mulheres.
Só que sempre foi muito mais difícil para as mulheres exteriorizarem esse seu desejo. Para o homem sempre foi mais fácil. Sem hipocrisia, a gente sai para o centro das grandes cidades e metrópoles e encontra casas de prostituição, né? Em várias esquinas, voltadas a quê? A satisfação do público masculino heterossexual. Mas nenhuma volta. Até a mulher, por exemplo, né? Se a mulher quiser contratar um profissional do sexo, um garoto de programa, ainda é uma coisa marginalizada, né? A prostituição como um todo, lógico, tem países que é mais, por exemplo, a Holanda, né? Que tem toda uma questão de legislação, né? Embora no Brasil a prostituição não é crime, mas sim a sua exploração, mas enfim, dada a margem tirando essa marginalização, né? Ainda assim, se a mulher quiser consumir um serviço, pagar por um serviço de um profissional do sexo, ela ainda assim é uma coisa muito à margem, né? Muito provavelmente ela vai ter que encontrar um homem em sites específicos, especializados, ou em anúncios muito específicos, prestar serviço, entenderam? É um serviço bem específico. Enquanto casas de entretenimento, se é que vocês me entendem, voltadas ao público masculino heterossexual, tem aos montes, nas grandes cidades, e não só nas grandes, nas pequenas também, né? Então isso é como a própria Irigaray dizia, a exteriorização social de uma sociedade patriarcal. Ou seja, onde o desejo do homem... Por isso que criou-se aí essa mentalidade de que o homem tem mais desejo do que a mulher, né? Mas não, ambos possuem desejos por iguais, porque, como diria a própria Lucy, o desejo é uma condição humana, né? Então, independentemente do seu gênero, da sua identidade de gênero, há o desejo sexual. O desejo como um todo e o desejo sexual, né? Seja você homem, mulher, transgênero, cisgênero, o gênero na qual se identificar é indiferente. Haverá o desejo, né? E como a Lucy dizia, né, a sexualidade feminina ela foi limitada a uma visão masculina, né? E como resultado, o desejo das mulheres foi sempre considerado, frequentemente aí considerado inadequado, ou até mesmo insano. Insano. O homem, onde muitos anos atrás, né, era até vamos citando aí 80, 70 anos atrás, final do século XIX, começo do século XX, né, não se restringe apenas aí, mas só tomando de exemplo, né, era muito comum em estruturas familiares, por exemplo, o homem que tinha mais de uma mulher. E a esposa sabia da traição, mas não podia largá-lo, por condição financeira, né, econômica, e até social. Então, por exemplo, antigamente, né, a mulher ela aceitava a traição, era obrigada, né, entre aspas, a aceitar a traição do marido por dependência. Então, olha só que se o homem traísse a mulher, o marido traísse a esposa, e a esposa se divorciasse dele por isso, ela ia ser mais mal vista na família dela e na sociedade do que ele, né? Então ela não se separava por medo do que a própria família dela ia pensar.
Então ia ficar mais feio na fita para ela que foi traída do que para o homem que traiu, né? Então, quando a Lúcia de Garay aponta que todo desejo tem sua relação com a loucura, né? Também um outro grande tópico abordado pela psicanálise, né? A questão da loucura, da insanidade. Quando ela fala que todo desejo tem aí a sua relação com a loucura, ela está apontando o quê? Para a natureza disruptiva do desejo feminino dentro desse contexto patriarcal. Então ela sugere o quê? Que a sociedade, em sua tentativa o quê? De controlar e reprimir o desejo das mulheres, muitas das vezes acabam as rotulando como loucas, né? Ou desequilibradas. Isso nas palavras da própria Lúcia Irigaray, né? As mulheres eram taxadas como loucas, desequilibradas, né? Pelo fato de expor esse desejo. Esse desejo que existe, sempre existiu e sempre vai existir, tanto no homem quanto na mulher, independentemente do gênero ou da identidade de gênero, né? Se é ser humano, existe desejo. E se existe desejo, a mais forte pulsão, e aí já fala mais alto o lado psicanalista dela, a mais forte pulsão dela será a sexual, né? Então essa rotulagem aí é uma estratégia, ela dizia, para silenciar e deslegitimar o desejo feminino, perpetuando assim o quê? A opressão e a desigualdade de gênero. Porque ao explorar a relação entre desejo e loucura, a Irigaray está desafiando a visão tradicional da razão como um único critério válido aí para essa validação e compreensão vamos dizer, dessa compreensão patriarcal mesmo, da experiência humana, né? Da experiência humana. Então, ela argumenta o quê? Que essa razão patriarcal tem sido usada como uma ferramenta de também outras duas palavras que ela utiliza em sua obra, né? Submissão, que ela fala do controle, e a submissão, né? Então, nesse sentido, ela busca o quê? Resgatar a voz e a subjetividade feminina, permitindo que as mulheres se expressem e vivenciem seus desejos sem medo de ser rotuladas como loucas, como ela mesma dizia, né? Ou seja, o homem que exteriorizava os seus desejos e impulsos sexuais, ok, é do homem. Mas a mulher que exteriorizava, né, e ebulia os seus desejos sexuais era taxada como louca, como desequilibrada, ou seja, como fora do padrão, do status quo que a sociedade até então exigia da mulher, né? Então, a Lúcia Irigaray, ela convida a gente a pensar a relação entre desejo e loucura dentro dessa estrutura patriarcal. Então ela nos lembra o quê? Que ao reprimir o desejo das mulheres, a sociedade perpetua a opressão e a desigualdade de gênero. Então, ao abraçar o desejo e questionar essas normas estabelecidas, a Irigaray ela nos incita a desafiar esse status quo, né? A fim de construir uma sociedade mais igualitária e mais emancipada para todos. Porque quando o desejo feminino é reprimido, isso dá, mais uma vez voltando à sua contribuição psicanalítica, quando esse desejo feminino ele é reprimido, ele não cessa, ele não acaba, muito pelo contrário, ele só cresce, né?
ele só cresce. Então, o homem não tem o seu desejo reprimido, né? Tanto que a própria, tudo que diz respeito à indústria adulta, né? A indústria pornográfica, por exemplo, eu citei aqui das revistas eróticas, né? Falando da indústria do sexo explícito, né? Os próprios conteúdos explícitos, os conteúdos pornográficos, por exemplo, voltados a quem? Ao público masculino. Raramente você vai encontrar uma produção pornográfica voltada única e exclusivamente ao público feminino. E as que existem aí, adivinhem só, voltadas ao público feminino homossexual. Ou seja, geralmente, então, olha só, se são dois, desses dois gêneros, né? Quando a gente fala nessa produção de conteúdo da indústria adulta, mais de 99%, tá? Mais de 99% da produção, por exemplo, de conteúdo adulto da indústria pornográfica é voltada ao público masculino heterossexual, né? Então é raríssimo encontrar produções que, tanto na questão de marketing quanto na questão de produção audiovisual, elas sempre vão focar o corpo feminino, sempre vão focar o quê? A sua distribuição e a sua publicidade aos homens, né? Então, hoje não mais, né? As mídias digitais, mas quando ainda existiam as mídias físicas, né? As famosas VHS, DVDs, as capas dessa produção exaltavam o quê? O corpo feminino, as mulheres. E as que possuíam homens na capa eram voltadas ao público homossexual, ou seja, ambas consumidas por homens, contribuindo mais ainda para essa repressão, como a Irigaray ia dizer, para essa repressão do desejo feminino. Mas o desejo das mulheres existe igual o dos homens, né? Então, a contribuição da Lucy é a fim de construir o quê? Essa sociedade mais igualitária. Tá? Igualitária, principalmente no sentido do sexo, no sentido do desejo, né? E não para apenas na questão do desejo sexual, mas no desejo como um todo, né? Então, pessoal, essa reflexão aqui, tá? Sobre a filosofia da filósofa e psicanalista. Para quem não conhece, eu convido todos a conhecer um pouco mais da obra da Lucy Irigaray, né? Como eu disse, ela é uma filósofa e psicanalista mais conhecida, né? Entre os psicanalistas do que entre os filósofos, né? Mas sua obra é uma obra muito incrível, muito fascinante. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Aproveitem os conteúdos aqui do Mileto Academy, que estamos trazendo sempre novidades muito, muito bacanas para vocês. Tá bom? Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.